Governador do Amazonas encaminhou à Assembleia Legislativa 13 mensagens. Começam os trabalhos na Câmara Municipal de Manaus e o prefeito avaliou o exercício de 2013, além de anunciar as metas a serem alcançadas e os projetos da atual administração para 2014. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: presidente da Casa, deputado Josué Neto, avalia em Manacapuru o andamento das obras de recuperação de vicinais. E ainda, FREMPEI realizou mais uma ação empreendedora nas comunidades. Desta vez, foi no bairro de Crespo, zona sul da cidade. Começa agora o programa Bom Dia, terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2014. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. No início do ano legislativo de 2014, o governador do Amazonas, Omar Aziz, encaminhou à Assembleia 13 mensagens, sendo 11 projetos de lei e 2 vetos. Os projetos devem ser votados até o dia 15 de fevereiro, junto com o novo Código de Ética da ALEAN. O governador Omar Aziz encaminhou na última quinta-feira, um dia após o início dos trabalhos legislativos, 13 mensagens governamentais, sendo 11 projetos de lei e 2 vetos. Um dos PLs prevê a criação dos serviços residenciais terapêuticos para atender pessoas com transtorno mental e egressos de centro de internação psiquiátrica de longa permanência, e também a criação de estrutura para garantir o atendimento no Centro de Reabilitação em Dependência Química, que deverá ser inaugurado em março. Também estão entre as mensagens a extinção da Secretaria de Governo, Segov, e uma alteração na Casa Civil, autorizando o Estado a abrir crédito adicional de R$ 39 milhões para atender às necessidades da Secretaria. Está prevista uma mudança no plano de cargos, carreiras e remuneração da administração direta, fundações e autarquias do Estado. Os projetos devem ser votados até o dia 15 de fevereiro, junto com o novo Código de Ética da ALEAN. E a Câmara Municipal de Manaus deu início aos trabalhos legislativos de 2014. A abertura do segundo ano da 16ª legislatura começou com a leitura da mensagem do prefeito Arthur Vigílio Neto, do PSDB, para o exercício de 2014, no plenário Adriano Jorge. Na ocasião, o prefeito fez uma avaliação do exercício de 2013 e anunciou as metas a serem alcançadas e os projetos da atual administração para 2014. Estamos construindo 7 novos UBS, já entregamos 10. Ampliamos o horário em 10 unidades. O chefe do Executivo Municipal, prefeito Arthur Neto, iniciou o discurso com um tom positivo dos trabalhos executados ao longo de 2013. Na ocasião, ele ressaltou a parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado para o fortalecimento das obras na cidade. Nós fizemos uma parceria tão bonita, tão construtiva na cidade, que isso merece ser estimulado, reproduzido e deve servir de exemplo para futuros governantes, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado, porque nada pior do que aquele puxa para um lado e puxa para o outro. Nada melhor do que convergirem as duas autoridades eleitas pelo povo na mesma direção, na direção de servirem a Manaus e servirem ao Amazonas. O prefeito disse ainda sobre qual seria o melhor modelo de mobilidade urbana para desafogar o sistema viário local. O ideal seria nós fazermos uma conjugação do BRS com o BRT, ou fazermos enfim, encontrar algum modal que não encareça a tarifa. Eu tenho um pouco de receio do monotrilho. O monotrilho me assusta porque ele com certeza pressiona a tarifa para cima e se integra pouco à cidade. Então houve uma intervenção da justiça. Eu sei que o governador Omar tem uma cabeça muito clara em relação a esse problema. Já temos conversado sobre isso. E eu tenho, em relação ao governo federal, eu tenho uma demanda que vai, eu não calculei os tostões todos, mas vai de 1,5 bilhão a 2 bilhões de reais. Não é só para a mobilidade urbana, é para muita coisa. Ainda sobre a parceria, o governador Omar Aziz disse que, independente de questões políticas, é função do Estado apoiar os trabalhos municipais para o crescimento da cidade. Significa mostrar para a população
que elas o governo e prefeitura não estão trabalhando de uma forma dissociada, e sim associada a tentar melhorar a cidade de Manaus. E isso é mais importante. E demonstrar claramente que quando o governador vem à Câmara, e eu não me lembro de nenhum governador ter vindo à Câmara para a leitura da mensagem do prefeito, é que esse governador que está falando aqui, ele tem humildade suficiente para dizer: é preciso unir forças para trabalhar pela cidade de Manaus, é preciso que nós nos unamos, todos nós, independente de questões políticas, para fazer o melhor pela cidade de Manaus e pelo povo que vive aqui. Isso é que eu acho que é mais... Essa sinalização é importante. Além dos poderes executivo e judiciário, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Josué Neto, também participou da solenidade. O presidente do Legislativo Municipal, o vereador Bosco Saraiva, e o deputado Arthur Bisneto ressaltaram essa união entre governo e prefeitura. Todos os setores civis, militares, eclesiásticas, as autoridades políticas aqui presentes, denota para todos nós exatamente o fortalecimento deste Poder Legislativo Municipal, coisa necessária e importante para a nossa cidade. É importante a presença da Assembleia, é importante que a casa se poste como uma casa voltada para a população, e isso é um mérito que eu vejo nessa mesa diretora, que conseguiu em pouco tempo pegar tudo de bom que veio das administrações passadas e impor uma marca do diálogo, da participação direta do presidente da Assembleia com diversos órgãos. Ainda na abertura dos trabalhos legislativo municipal, o prefeito Arthur Neto reafirmou que mantém o apoio ao governador Omar Aziz para uma possível candidatura. Sem dúvida, a primeira candidatura que eu defini, isso é uma coisa definida completamente, foi a do governador. Se ele for candidato ao Senado, ele conta com meu apoio absolutamente firme. A partir de agosto deste ano, todos os municípios brasileiros terão que depositar o lixo gerado em aterros ambientalmente adequados. É o que determina uma lei federal de 2010. No Amazonas, 720 toneladas por dia de detritos urbanos vão parar em lixões a céu aberto. Na Assembleia Legislativa, o tema é recorrente. A preocupação dos parlamentares é quanto à alegação de falta de recursos dos municípios para a construção dos aterros. Em Parintins, moradores do distrito de Vila Amazônia protestam contra a construção de um aterro sanitário. Já em Benjamin Constant, mais de 2.000 metros de igapó estão ocupados por lixo. Na capital do estado, uma balsa recolhe anualmente 7.000 toneladas de lixo jogados no Rio Negro, na área da Manaus Moderna, no centro da cidade. O ponto em comum é que as três situações estão longe do ideal para o ano em que a Política Nacional de Resíduos Sólidos entra em vigor. Em 2012, o Amazonas ganhou destaque nacional. Dos 61 municípios, 59 tinham concluído os planos de saneamento básico e incluíram no trabalho projetos de gestão do lixo. Um ano depois de comemorar o feito, a Associação Amazonense de Municípios afirmou que os planos correm o risco de ficar só no papel. O problema é que os executivos municipais não têm dinheiro para construir um aterro sanitário, além de outras ações previstas nos planos. O tema tem sido constante no plenário Rui Araújo, tanto no discurso do presidente da Comissão de Assuntos Municipais, deputado Tony Medeiros, quanto no seio da Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo deputado Luiz Castro. Tony Medeiros visitou em janeiro o município de Parintins para dialogar com a população da comunidade de Vila Amazônia, que se opõe à construção do aterro sanitário. Já o deputado Luiz Castro tem cumprido a agenda fiscalizando o descarte de resíduos nos municípios do interior do Amazonas. De acordo com a Lei Federal 12.305 de 2010, até agosto de 2014, nenhum município brasileiro pode ter lixões a céu aberto. Os municípios que não cumprirem os prazos não terão mais acesso aos recursos federais. A Frente Parlamentar Estadual de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, FREMPEI, da Assembleia Legislativa, realizou mais uma ação empreendedora nas comunidades. Desta vez, foi no bairro do Crespo, zona sul da cidade. A ideia é orientar as pessoas a como abrir o próprio negócio. O evento possui o apoio do Sebrae Amazonas. Vendedores informais, cabeleireiras, costureiras. Esses são alguns dos públicos-alvos da ação itinerante entre a Assembleia e o Sebrae. Durante a reunião, eles tiraram dúvidas de como ser um microempreendedor individual. Fernando Galdino, trabalhador na área da construção civil há 30 anos, veio buscar informações de como montar uma pequena empresa para gerar emprego e renda na comunidade. Eu tenho um objetivo aí de chegar no canto maior, ser um grande empreendedor, né?
um construtor, ter uma empresa formada com funcionário fichado e abrindo porta, né, para que possa ajudar as pessoas a trabalhar comigo e ser ajudado ao mesmo tempo. Para ser um microempreendedor, a pessoa tem que trabalhar por conta própria e se legalizar como pequena empresa, além de ter um faturamento anual de até R$60 mil. Mas é preciso também ser um inovador no mercado competitivo. É o que explica esse analista da Unidade de Tecnologia e Inovação do Sebrae Amazonas. Quando a gente fala em inovação, é um mundo muito amplo, né? Então, assim, só para te dar um exemplo, alguém no passado imaginou que colocar tucumã dentro do pão seria bom. Isso ninguém fazia antes, isso foi uma inovação e que hoje todo mundo consome. É esse tipo de ideia que a gente tem que colocar na mente das pessoas, que às vezes algo que você possa fazer diferente pode ser o diferencial do seu negócio para aquele mercado que você está atuando. Até dezembro de 2013, o Sebrae formalizou no estado mais de 30 mil trabalhadores como microempreendedores individuais. A meta para o ano de 2014 é chegar até julho à casa dos 45 mil. Para o presidente da FREMPEI, deputado Adjunto Afonso, ações como essas não só ajudam o Sebrae a formalizar os trabalhadores individuais no Amazonas, mas também aproximar o poder legislativo da sociedade. Por questão de locomoção, as pessoas não se deslocam nem ao Sebrae e nem à Assembleia na sala do empreendedor. Então faz com que a frente venha aos bairros. Certamente você vê ter um público razoável aqui. Na primeira ação teve também um público razoável. E a gente vai difundir isso e fazer várias ações nos bairros, nas zonas que tem uma maior concentração de pessoas, de empreendedores, de pequeno empresário. Porque aquele que ele é um empreendedor individual, ele quer se tornar um microempresário. Aquele micro, ele quer se tornar um médio, o médio quer ser grande. Então, se a gente der essas orientações a eles, certamente eles serão grandes, não tenho dúvida disso. A próxima ação vai ser no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da cidade. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu nublado com chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 26 graus. Para o município de Japurá, a previsão é de céu nublado com raios e trovoadas. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 28. Em Lábrea, a previsão é de céu nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 29 graus. E veja a seguir, presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, acompanhou o vice-governador em Manacapuru para verificar obras no município. Não saia daí, voltamos já. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes, análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183 4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense.
Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, esteve em Manacapuru no último fim de semana. O parlamentar acompanhou o vice-governador do Amazonas, José Melo, que fiscalizou as obras de recuperação de vicinais e asfaltamento de bairros. Mais de 50 milhões de reais estão sendo investidos na recuperação da malha viária de 4 bairros de Manacapuru, distante 68 quilômetros de Manaus. O investimento é do governo do estado em parceria com a prefeitura municipal. 8 localidades na zona rural também recebem o pacote de obras. O lançamento da recuperação da vicinal na comunidade do Arapapá foi no último sábado. Serão 10 quilômetros asfaltados, o que vai beneficiar diretamente 800 moradores. Na comunidade são produzidos frutos como maracujá e mandioca. A recuperação da vicinal vai ajudar no escoamento da produção. O prefeito de Manacapuru falou dos benefícios que serão gerados com a obra. Onde são um dos maiores produtores do meu município, onde nós temos também todo o acesso até a nossa M070, onde temos olaria, cerâmica, enfim, será um ganho muito grande para os nossos produtores, para os nossos moradores da área. O vice-governador José Melo anunciou a construção de um posto de saúde na comunidade do Arapapá. Segundo José Melo, os investimentos em infraestrutura pelo interior do Amazonas vai melhorar a qualidade de vida dos agricultores. Isso é possível com infraestrutura e é possível também com incentivo, não só o incentivo da infraestrutura, mas também o calcário, por exemplo, que era vendido a R$600 a tonelada, agora com esse arranjo econômico que nós fizemos aqui em Manacapuru, vai ser vendido no máximo por R$135 a tonelada, né? O que significa dizer que vai ser muito importante para os produtores. As obras na comunidade do Japonês já estão em fase final. Ela é uma das 8 estradas que o governo do estado está recuperando. A solicitação foi feita pelo presidente da Assembleia Legislativa do estado, o deputado Josué Neto, em agosto do ano passado, por meio de requerimento legislativo. Para Josué, as ações do estado precisam ser acompanhadas pelos parlamentares. É muito importante nós estarmos sempre em atividade e estando presente no interior do estado do Amazonas. Que nós tenhamos aí melhores dias para esses homens e mulheres que trabalham, que produzem, que são amazonenses, que vivem o seu dia a dia, que contribuem com o desenvolvimento do Amazonas, terão aí, a partir de agora, uma nova oportunidade de ter os seus ramais de forma que possam escoar sua produção com maior facilidade. Ao todo, mais de 60 quilômetros de vicinais em Manacapuru vão ser recuperados. Uma fiscalização da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAM, realizada em um supermercado da zona norte da capital, apreendeu 4 toneladas de produtos impróprios para o consumo. Após o recebimento de uma denúncia, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, em parceria com a Vigilância Sanitária, Delegacia do Consumidor e Procon Amazonas, realizaram uma fiscalização no supermercado DB, localizado na Cidade Nova, bairro da Zona Norte de Manaus. Os fiscais constataram problemas na refrigeração de alguns produtos. Os frangos expostos em um dos congeladores estavam descongelados, o que acaba permitindo a proliferação de bactérias, tornando o produto impróprio para o consumo. Aproximadamente 50 quilos de frango foram apreendidos e o expositor que armazenava o produto foi inutilizado por não proporcionar as condições mínimas de refrigeração das mercadorias. A equipe de fiscalização também encontrou no depósito da empresa uma outra irregularidade. Foi flagrado um caminhão que transportava 4 toneladas de iogurte fora da temperatura adequada, o que representava risco à saúde da população. Toda a mercadoria foi apreendida e tanto o mercado quanto a fornecedora do iogurte foram autuadas.
e encontramos alguns produtos que foram inutilizados. Ao total foram mais de 4 toneladas de alimentos e eles foram levados para o aterro sanitário. O DB vai receber uma multa pecuniária por parte do PROCON e por parte da Devisa. O DECOM vai instaurar o procedimento. Qualquer cidadão pode contribuir com o trabalho realizado por esses órgãos. Basta realizar as denúncias para a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, número 3183-4451, ou através do e-mail defesadoconsumidor@leam.gov.br. O projeto que define o crime de terrorismo entra em pauta no Senado. Já a votação da proposta que trata da dívida dos estados deve ser adiada. Essas e outras notícias agora no Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. A pauta do Senado nesta semana tem como destaque o projeto que define o crime de terrorismo. O PL elaborado pela Comissão de Consolidação de Leis e de Dispositivos Constitucionais foi aprovado no final de 2013 e traz como definição de terrorismo provocar ou infundir terror ou pânico mediante ofensa à vida, à integridade física, à saúde ou liberdade da pessoa. A pena para quem praticar o crime pode ser de 15 a 30 anos de reclusão. Críticos do texto apontam a intenção do governo de reprimir manifestações durante a Copa do Mundo de 2014. Álvaro Dias, do PSDB da Paraíba, disse que votará contra o projeto. Para ele, o país não precisa de legislação especial em razão dos interesses da FIFA. O relator do texto, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, nega a intenção de reprimir manifestações sociais. Para o parlamentar, ações de manifestantes que danificam patrimônio público e privado ou atos de violência já estão previstos no Código Penal. O senador afirmou que a intenção é dar ao país uma lei moderna e dura contra o terror. Em reunião com o presidente do Senado, Renan Calheiros, lideranças partidárias e governadores, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, pediu aos senadores que adiassem a votação da proposta que trata da dívida dos estados em função do momento de turbulência na economia mundial. A aprovação do projeto, segundo Mantega, pode trazer dúvidas quanto ao desempenho fiscal de estados e municípios. Depois de muita discussão, o plenário rejeitou a retirada de emendas apresentadas pelo senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, ao projeto que muda o indexador da dívida dos estados. Assim, o PLC voltará ao exame das comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos. O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, criticou a postura da base do governo de votar contra o requerimento. Já o líder do governo, senador Eduardo Braga, tranquilizou os colegas parlamentares, dizendo que o projeto tem 30 dias para voltar ao plenário. Vamos para a agenda parlamentar. E hoje, às 10h30, na presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, acontece uma visita oficial do embaixador da Suíça no Brasil, André Regli. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia, muito obrigada pela sua audiência. Para conferir a reprise desse programa, acesse o canal Alean no YouTube. Uma ótima semana para você e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.